dia, gente! Hoje é um ótimo dia fazer as pessoas sorrirem. Se você não me conhece, então deixa eu me apresentar. Meu nome é Letícia, tenho 19 anos e faço medicina na Universidade Federal de Santa Catarina, no campus de Florianópolis. Estou atualmente na primeira fase e nesse vídeo aqui eu vou te contar como que foi a minha 9ª semana do curso de medicina. Eu vou confirmar. Enquanto eu abro aqui no meu computador, panoramas gerais dessa semana. Eu acho que essa semana foi uma das mais de boas que eu tive o curso inteiro. Ela foi meio pesadinha na segunda-feira, mas depois ela ficou muito tranquila. Tanto é que eu consegui vir pra casa, no caso aqui em Criciúma. Consegui vir pra Criciúma pra ver meus pais. E inclusive já estamos de volta no nosso cenário habitual. Tá meio alterado, mas aquele cenário do meu apartamento em Floripa, acho que vai demorar um pouquinho pra gente ver de novo. Olha só, eu me enganei. Não é nem 9ª semana, nem 8ª semana. 7ª semana. 7 ainda, gente. Pelo amor de Deus. Cara, parece que passa um tempão e foi só 7 semanas. Como eu estava falando, essa semana foi um pouquinho mais de boa. Eu não vou falar que ela é a mais de boa, porque a mais de boa mesmo foi a semana do feriado e a semana da SAMED. E agora as minhas provas já começaram. Eu tive prova de anato 1, primeira prova de anato, e agora eu tive uma prova de embrio e de fisiologia. Depois que começou a correria, que começou semana passada, no caso. Não, mentira, já tinha começado na 4ª semana, depois dessa SAMED, aí na 5ª deu uma aliviada por causa do feriado, mas semana passada já foi punk, tanto é que eu dei um leve mini surto por causa da prova de anatomia, que vocês, quem viu o vídeo da semana passada, vai lembrar. Mas depois da semana passada, essa semana, graças ao bom Deus, veio para nos aliviar um pouco a situação, a gente não surtar tanto. Eu tive muita área verde essa semana. Na verdade, terça-feira eu não tive aula, eu já vou chegar nessa parte. Eu tive aula de tarde só 2 dias durante a semana, então foi muito de boa. Segunda-feira eu tive saúde e sociedade, que foi SUS. É uma aula de só 2 horas, então é uma aula bem rapidinha. Quando você entra na faculdade, você percebe que 2 horas pra você é muito rápido, mas não passa rápido, é só porque comparado a uma aula de 4 horas, realmente fica rápido. E nessa aula, basicamente, o professor encomendou um trabalho pra gente. Como vocês sabem, eu faço estágio nas UBSs, um estágio de uma tarde a cada 15 dias, que na verdade não é bem um estágio, é uma matéria, mas basicamente o professor encomendou um trabalho que a gente vai ter que ir nas UBSs, nas nossas UBSs, e fazer perguntas sobre o funcionamento daquela UBS. A gente vai ter que fazer um relatório e entregar pro professor. E a gente falou um pouquinho sobre leis do SUS. Foi um conteúdo meio chatinho. Eu vou até pegar aqui as minhas anotações. Minha letra tá ficando feia? Ainda não. Teve um dia que a minha letra ficou feia, mas a minha letra não tá feia. Tá aumentando o número de rasuras, porque antes eu pegava, puxava flecha, passava corretivo, colava post-it. E isso agora não tenho mais tempo. Tá com muita rasura o meu caderno. E isso mudou. Também a questão de decoração do meu caderno mudou também. Antes o meu caderno era muito mais decorado. Ele continua organizado, eu consigo me organizar assim, mas ele não tá mais decorado. Eu tenho um caderno só. Tava pensando em pedir pro meu pai um tablet, mas eu acho que eu não vou pedir. Não tenho tablet, só tenho computador e o caderno. O computador, não consegui me adaptar, porque eu estava dispersando muito por ser algo de tecnologia. Quando eu escrevo, eu consigo absorver mais. Então, eu voltei pro caderno. Então, a primeira semana eu usei um pouco o computador, depois eu voltei pro meu caderno, porque realmente eu me disperso menos. Qual que é o problema do computador? Que você não consegue fazer desenho. E às vezes eu preciso fazer desenho em medicina, como por exemplo, eu fiz esse neurônio aqui. E qual que é o problema do caderno? Que não tem as slides. É isso que tava me ferrando. O tablet juntaria tudo isso numa parte só que ao mesmo tempo eu sinto muita falta do papel. Tô pensando nisso aí. Mas como é que eu me organizo no meu único caderno? Por data. Por exemplo, aqui foi do dia 15, que foi da semana passada, hein? Coloco, tipo, aqui biologia celular. Eu só tive biologia celular nesse dia, aparentemente, ou pelo menos foi a única matéria que eu anotei alguma coisa. Pra me achar depois, fica complicado? Não fica, sabe por quê? Porque eu tenho no Notion um esquema em que eu coloco todas as aulas separadas por matéria no dia que eu tive. Se eu quero saber quando que eu tive a aula de fisiologia de homeostase, eu abro fisiologia no Notion, vejo a aula de homeostase e vejo que dia foi. E aí eu só procuro o dia aqui no meu caderno. Mas tá aqui, ó, dia 18. Então a gente viu a lei 8080, 90, por exemplo. O pessoal do direito deve estar se revirando no túmulo agora. Eu não sei como se fala numeração de lei, por mais que meus 2 pais sejam bacharéis em direito. A gente não fala de direito aqui em casa. Mas eu sei que a gente viu umas 3 leis, a gente viu também Constituição Federal, a 8ª Conferência de Saúde, que foi em 1890, não, viajei, 1986, que basicamente definiu as diretrizes do SUS. O SUS nasceu na Constituição, antes disso não existia SUS, e ele só foi regulamentado em 1990. E foi essa regulamentação que a gente viu nessa aula, com um pouquinho mais de detalhes. Então a gente viu os princípios éticos, filosóficos e organizacionais do SUS, descentralização do SUS. Antes do SUS, era tudo centralizado na mão da União, então do governo federal. Agora, ou pelo menos teoricamente era pra ser, a maioria dos lugares houve uma descentralização. Então, por exemplo, a unidade básica de saúde, né, a atenção primária à saúde, é dever do município.
município. Os hospitais, tem um hospital que é municipal, que é estatal. Tem alguns hospitais federais, poucos, mas tem. Mas para isso funcionar de forma correta, a gente tem algumas reuniões. Teoricamente, nessas reuniões é para ter participação popular, mas antes de entrar na faculdade eu nem sabia da existência dessas reuniões, então eu não sei se tem muito. Também conta na lei que o SUS tem uma hierarquia, que no caso seria a atenção primária, secundária e terciária, que eu já falei um pouquinho aqui nesses vídeos sobre como que funciona. Foi isso que a gente viu na aula, entre algumas burocracias que eu não vou ficar falando, porque, pô, é meio chatinho, né? O hospital universitário, ele foi construído pela UFSC, mas ele saiu das mãos da gestão da UFSC. Hoje em dia, eles privatizaram uma parte. Na verdade, eles privatizaram para uma empresa que é parte estatal, parte privada. Então, não é totalmente privatizado. Então, por conta disso, ele não pode ser exatamente considerado um hospital federal, mas é algo meio confuso mesmo. Mas tá aqui, ó, hospitais universitários federais, então não é só o da UFSC, passaram a ser administrados por uma empresa público-privada, que é a EBSER. Depois nós tivemos uma prova de embriologia na segunda-feira, e eu fui bem, mas ela tava uma prova que boa parte da minha turma achou muito difícil. Eu achei fácil, mas eu estudei muito durante o final de semana pra essa prova. Eu acho que eu fui bem, mas eu não tive a nota ainda. De tarde, na segunda-feira, nós tivemos fisiologia. Fisiologia é a matéria que estuda o funcionamento de um corpo humano saudável, que basicamente é o que te vem à mente quando você pensa em medicina. Basicamente, a gente tem uma aula de 4 horas. As turmas são separadas, então eu tive aula no CCS, que é o Centro de Ciência da Saúde, mas uma parte da minha turma teve aula no HU. Vem uma professora, primeiro ela dá uma aula sobre o assunto, depois ela dá um tempinho pra gente estudar. Esse tempo na segunda-feira foi de basicamente quase 1 hora, e depois ela aplica uma prova com poucas questões. A gente tem 30 minutos pra resolver. Toda aula é assim, toda aula, no final da aula eu tenho uma prova. Eu tenho um total de 14 aulas por semestre, então no final do semestre eu vou ter 14 provas, vou ter feito 14 provas, e a minha média em fisiologia vai ser a média dessas 14 provas. O que foi a matéria de fisiologia? Foi homeostase. Quando eu falo homeostase, ou pelo menos quando falavam homeostase pra mim, a primeira coisa que me veio na cabeça era célula, né? Que homeostase é quando tem um equilíbrio entre o meio extracelular e intracelular. A homeostase é o equilíbrio dos diversos sistemas do corpo humano que funcionam para manter o corpo humano saudável. Isso é homeostase. A gente também entendeu um pouco da questão de pressão homeostática e pressão oncótica. Basicamente envolve trocas de substâncias pelos capilares, na verdade troca de água. Então quando sai água dos capilares, entra água dos capilares. Esse conteúdo é um pouquinho chatinho e envolve física. Então se você não queria ver física, desculpa. Envolve um pouquinho de pressão hidráulica, mais ou menos, mas é bem simples. Pelo menos eu achei bem simples, mas teve gente na minha turma que não conseguiu entender muito bem. Terça-feira era pra gente ter tido histologia o dia inteiro, só que a professora ficou doente e a aula foi cancelada. Teve amigo meu que foi pra praia, eu fiquei fazendo vários nados. Eu lavei o cabelo, tava precisando. Eu dei uma organizada, se não me engano, em algumas coisas que eu precisava organizar. Quarta-feira eu tive aula só de manhã, de tarde foi área verde. De manhã teve medicina homeopática e narrativas comparadas. Narrativas comparadas, a forma de avaliação dessa aula é basicamente um trabalho. Então a gente foi dividido em vários grupos e cada grupo pegou um tema, e o meu grupo pegou medicina homeopática. Então foi uma aula que eu prestei um pouco mais de atenção, porque nas outras aulas, como não é um assunto que me interessa muito, eu tinha muita dificuldade de prestar atenção, até por conta da dinâmica da aula, que é uma dinâmica mais de discussão em grupo, e eu tenho muita dificuldade de prestar atenção em situações assim, tanto é que eu fugi do PBL. Mas como essa aula era sobre meu trabalho, eu tentei prestar um pouquinho mais de atenção, e eu consegui prestar um pouco mais de atenção. Eu já tinha estudado homeopatia antes de entrar na medicina, porque eu tenho um livro aqui que fala sobre medicina alternativa, que eu li antes de entrar na medicina. Aqui, ó. Mas eu prestei um pouco mais de atenção pra tentar pegar alguma informação relevante. Ética. Eu tenho um relato sobre essa aula, que eu gravei no mesmo dia que eu tive essa aula, e eu vou colocar aqui. Bom dia, gente. Hoje é dia 20 de setembro e já começaram as minhas aulas. Falando assim porque eu lembro, tá uma pequena bagunça, tá, gente? Eu lembro de quando eu tava, antes de começar as aulas, que eu falava, falta tantos dias pra começarem minhas aulas, enfim. Hoje é quarta-feira, hoje de manhã eu tive 2 aulas. Eu tive aulas de narrativas comparadas e aulas de ética. E de tarde, graças ao bom Deus, eu não tive aula. Eu tô muito cansada, sabe? Mas eu tô meio descabelada, porque eu cheguei em casa, eu descansei um pouco, eu cheguei, era tipo quase 1h30 em casa, e eu dormi até agora. Eu tô tendo muita área verde essa semana e tá sendo bom pra respirar um pouquinho. E inclusive, depois que eu conseguir levantar da minha cama, eu vou lá comprar cookie, porque eu tô morrendo de desejo de comer cookie, e depois eu vou dar uma geral no meu quarto, que tá uma bagunça. O que eu vim conversar com vocês foi sobre a aula de ética de hoje. A aula de ética de hoje foi um pouco punk. Basicamente,
basicamente o professor contou sobre experimentos que foram feitos na Segunda Guerra Mundial. Eu não vou falar o nome certo aqui, porque o YouTube sempre barra, mas eu acho que vocês já imaginam do que eu estou falando, né? Que atrocidades o lado X cometia. Não que só o lado X era santo, na verdade o professor contou atrocidades de todos os lados e eram coisas muito grotescas que eles não falam nas escolas, sabe? E que por a gente estar no curso de medicina, e talvez seja por isso que eles não falam nas escolas, porque assim, eu tô no curso de medicina e eu fiquei enjoada. Eu não tenho problema nenhum com sangue. Claro que, assim, aula de cadáver, eu encostei pela primeira vez um cadáver ontem e eu achei um pouquinho estranho. Só que essa aula me deixou enjoada. Ele contou, ele falou assim, gente, essas pessoas, elas fizeram, nós temos que estudar porque elas são o parâmetro do que a gente nunca deve ser. Um pouco antes de começar a guerra, foi feita uma lei, basicamente, pessoas que tinham doenças incuráveis, elas sofriam eutanásia, doenças mentais, principalmente, na verdade. E isso é meio pesado. Eu me perdi agora no número, mas se eu não estou enganada, tipo, 280 mil pessoas foram mortas desse tipo. E como na Segunda Guerra Mundial tudo é grotesco, elas não foram mortas num quarto de hospital, uma injeção letal, que é como hoje é feito eutanásia em alguns países. Elas foram mortas em câmeras de gás. Na verdade, elas sofreram os protótipos das câmeras de gás. Eles testaram as câmeras de gás nessas pessoas. E o que é mais bizarro de pensar é, Letícia, você tá falando dos prisioneiros de guerra? Não, eu tô falando de pessoas da Alemanha mesmo. Eles mataram o próprio povo em nome da ciência. E o professor até mostrou um vídeo da propaganda que se fazia para se justificar, legitimar algo grotesco. Eles basicamente pegavam pessoas que não tinham uma boa aparência. Tem algumas síndromes que elas até alteram a fisionomia. Eles pegavam essas pessoas que tinham o rosto alterado por conta dessas síndromes e comparavam com pessoas ditas normais e falavam, veja no que nós, povo alemão, estamos nos tornando, nós temos que exterminar. Eugenia, né? Eu espero que o YouTube não barre esse vídeo. Eu tô contando só o menos pior, né? O professor contou coisa muito pior. Coisas que eram feitas com crianças, recém-nascidos, prisioneiros de guerra. Eu tenho o coração muito mole pra esse tipo de coisa. Tortura é algo que eu não consigo me descer. Tem gente que faz coisa animalesca, grotesca, horrível, por puro sadismo ou então nome da ciência. Na verdade, o professor até contou um caso em que nitidamente não era em nome da ciência, que aconteceu nos Estados Unidos. Eram com pessoas negras de uma comunidade. Eles estavam pesquisando a sífilis. Bem durante esse tratamento foi descoberta a penicilina, que é um antibiótico. E a sífilis é tratada com penicilina. Para justificar o estudo, eles falavam que eles estavam tratando essas pessoas com sífilis, com penicilina, para ver os efeitos da penicilina, testar os efeitos adversos, só que na verdade eles não tratavam. Então teve gente que morreu com sífilis na terceira fase, teve gente que ficou com sequelas, teve criança que nasceu com sífilis pré-natal. Eu espero que o YouTube não me barre, foi uma aula muito pesada, sabe? Eu fiquei meio enjoada na hora, o professor foi contando, eu fiquei meio mal. Depois o professor até, não que ele tenha mudado de assunto, mas ele entrou na questão ética da coisa mesmo, assim, de, pessoal, quando vocês forem tratar o paciente de vocês têm que garantir a justiça, a autonomia dele e tal. E como isso é mais teórico, mais normas, eu acabei esquecendo um pouco e aí eu fiquei melhor. Enfim, mas eu vou voltar aqui pra minha vida porque agora eu tenho que levantar, vou lá comer um cookie e vou arrumar meu quarto. Antes de comentarem qualquer coisa, não julguem. Quinta, eu tive anatomia prática de músculos do esqueleto apendicular. Foi como a outra aula de anatomia prática. Eu tenho muita dificuldade de prestar atenção em anatomia prática por um motivo. Eu não anoto. Eu não fico anotando. Tem gente que fica levando tablet, mas eu acho isso muito não prático. Você não tem uma mesa na anatomia prática. Você tem uma mesa, mas é a mesa que tá o cadáver. Então você não vai apoiar o seu caderno ou o seu tablet ali. E aí a minha letra fica muito feia. Eu não teria como ficar levando várias canetas. Então isso me dá um pouco de dificuldade. Eu tô pensando em algo pra contornar essa situação. E tá complicado mesmo, assim, ficar prestando atenção numa aula de 4 horas da professora simplesmente jogando nomes de coisas anatômicas e você tentando decorar. Teve algo interessante nessa semana. Eu fui pela primeira vez no anatômico depois da prova estudar sozinha o conteúdo. Eu fui com uma amiga, na verdade, sem uma professora ajudando. Tinha os monitores, sempre tem, mas não tinha a professora ali. E eu encostei pela primeira vez no cadáver, com luva, óbvio. Mas a sensação é muito estranha. Primeiro que músculo já é um pouquinho mais difícil que osso. Eu acho que eu tô começando a acreditar mais no que meus veteranos me falam. Porque antes eu não acreditava. Me falaram que quando chegasse em músculo eu ia tentar estudar e eu ia pensar, meu Deus, é tudo igual. Eu não acreditei. Eu pensei, gente, tem que ter uma coisa que diferencia esses músculos, né? Não, realmente os músculos são todos iguais. Os músculos, eles não têm exatamente um formato característico. É mais por localização mesmo do que um formato que aquele músculo tem. A textura do músculo é igual. As fibras, tem direção de fibra diferente. Letícia, sim, mas eu não fico olhando pra direção da fibra, meu amor. Mas eu fui lá tentar entender alguns músculos, eu consegui decorar alguns que eu já esqueci. Olhar o cadáver
cadáver não me trouxe nenhuma sensação anormal. Agora, encostar é diferente. Eu fui encostar no cadáver, eu tava com a minha amiga, ela não quis encostar. E aí eu vesti minha luva e fui lá mexer nos músculos do cadáver, porque a gente pode mexer o quanto a gente quiser. É bizarro, sabe? Primeiro que o cadáver, ele tava meio molhado por causa da glicerina. Minha luva ficou toda molhada. Ela ficou brilhosa e aquilo me deu um nojo. E além de tudo, é um molhado gelado. O músculo, ele tem certinho, praticamente a mesma consistência de carne quando você cozinha e ela fica velha. E eu ficava mexendo naqueles músculos e sentindo a textura e a consistência. Não tem sangue, mas é algo muito bizarro. Falaram que depois acostuma, isso fica mais tranquilo. E eu espero do fundo do meu coração que fique mais tranquilo, porque senão eu terei problemas. E na sexta-feira eu tive bioquímica e biocel. As duas aulas acabaram mais cedo porque eram aulas mais curtinhas. Em bioquímica a gente teve metabolismo de carboidrato, que basicamente é glicólise. Glicólise é aquela primeira etapa da respiração celular, da degradação da glicose, que é aquela etapa que ocorre apenas no citossol. A gente viu até uma parte da respiração celular, mas a gente não viu totalmente. E depois nós tivemos duas aulas de biocel, duas aulas seguidas. Primeiro a gente teve citoesqueleto 2, não tem muito o que comentar. A gente tem citoesqueleto muito mais aprofundado. Quando você tá no ensino médio, você aprende que citoesqueleto é só algo que dá sustentação pra célula. Aqui não, a gente aprende certinho o que é um microtúbulo, o que é um filamento intermediário, o que é uma actina. A gente aprende como que eles se comportam dentro da célula. O microtúbulo, ele é extremamente instável, a menos que ele esteja associado com uma proteína. A actina já é mais estabilizada. E depois nós tivemos retículo endoplasmático liso, que foi uma aula bem mais light, eu diria. Também é bem mais aprofundado que no ensino médio. Geralmente no ensino médio, na verdade, você tem todas as estruturas da célula em uma aula só. Uma coisa que eu não sabia, eu não imaginava que era assim, o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso, na verdade eles são uma única organela só que uma parte tem ribossomos e a outra não tem. Quando eu vi aqueles desenhos horríveis de livro didático, eu pensava que o retículo endoplasmático, ele era tipo só apenas pequenas divisões nas células, mas não, ele é uma organela só, que é totalmente conectado. E aí uma parte é lisa, outra parte é rugosa. É bem legal. A gente aprendeu um pouquinho assim sobre células hepáticas. A gente viu uma questão ali de cirrose, que é quando o retículo endoplasmático ele cresce demais, acaba matando a célula por conta disso, porque o retículo endoplasmático sim, ele cresce se você começa a tomar muito álcool. Faz parte da adaptação natural do corpo. A gente viu também um pouquinho de diabetes. E basicamente foi essa minha semana. De novo, eu não abri a caixinha, mas nessa semana eu até lembrei de abrir, só que eu pensei que não ia ter algo tão interessante assim pra vocês perguntarem, porque eu acabei ficando meio off no Insta essa semana, e também porque eu não tive muita aula. Mas, se você tiver alguma dúvida, você pode comentar aqui embaixo que eu prometo que eu vou te responder. Mas é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de se inscrever, deixar o seu gostei e o seu comentário aqui embaixo. Compartilha com seus amigos e já aproveita e me segue nas redes sociais, porque eu sempre tento abrir caixinha no Instagram, apesar de que agora tá meio feio, né, Letícia? E você pode mandar sua pergunta lá que eu respondo nesse vídeo. Beijo, gente, até mais!